Olá! Yes, Que bom, que bom. pronto. A gente vai começando. Ô, Marjorie, um beijo do Ceará, para o Ceará, hein? Vamos lá. A gente hoje está internacional. Tem gente lá dos Estados Unidos vendo a gente hoje, Paula. Daqui a Oba! pouco eu estou entrando, hein? Que bom, A que Paula, bom. eu queria apresentar para vocês a Paula. A Paula é do meu Verdade. time. A Paula é uma pessoa que está comigo já há muito tempo. E a gente hoje tem o prazer de tê-la aqui. Ela hoje já é uma terapeuta certificada em MDR, uma supervisora certificada em MDR, facilitadora em MDR. Né? A Paula tem assim acompanhado a gente em congressos, em várias situações do MDR. E a Paula é uma especialista em práticas de meditação. Ela, além de ter sido professora de yoga, de ser professora de yoga há muito tempo, ela é meditadora e ela vive pelo mundo, né? Fazendo todos esses encontros de meditação. Então, é maravilhoso estar aqui com a Paula hoje para a gente falar um pouquinho. A Paula trabalha muito com criança e adolescente, por isso até que eu a convidei, né? E a gente juntos, a gente vai, juntas nós vamos fazer um trabalho com vocês, onde a gente vai falar um pouco do que é meditar, do que é o mindfulness, do que é a yoga, e a gente vai dar algumas dicas para vocês, né? Então eu vou dar a palavra à Paula para ela iniciar o nosso trabalho. Oba! Grata, Ana, gratidão pelo convite, por essa longa parceria e todo o caminho de estudo e aprendizado. E vamos lá. Então, a minha proposta para a gente começar já é prática. Então, o mindfulness e a meditação tem muito a ver com a consciência do corpo. Então, a proposta é a gente começar aquecendo as mãos nesse frio para quem está em São Paulo e para quem não está, perceber a sensação, o calor que vai aumentando, a sensação da pele, respira. E aí, Nós para. queríamos que vocês fizessem as práticas com a gente, ok, pessoal? Com certeza. Vai parando e mantém a palma uma na frente da outra e percebe a sensação da palma da mão. É uma sensação. E aí, devagarinho, vai girando, como se estivesse fazendo uma bolinha de massinha. E percebe a sensação na palma da mão. É um campo eletromagnético. Tá sentindo, Ana? Estou sentindo, com certeza. É isso, simples assim, só isso. Mas que já traz essa noção da consciência corporal. São sensações simples. Relaxa. E agora, já para a gente respirar e todo mundo relaxar, uma respiração da florzinha. Aqui está a semente. A gente vai inspirar e soltar desabrochando. Pela boca ou nariz. Inspira. E solta. Última, inspira. E solta. Perfeito. É muito A gente importante. coordenou a respiração, só um segundo, Ana, desculpa. A gente coordenou a respiração com o movimento. E isso, para o adulto, adolescente e criança, já ajuda muito, porque são elementos de atenção para conseguir concentrar. Bora lá. Vamos lá. Na realidade, uma das coisas, uma das nossas propostas é exatamente porque a gente tem sentido, nessa época de Covid, as crianças, os adolescentes tendo que ficar em casa, o controle das emoções tem sido muito difíceis. Então, a proposta Sim, nossa é que a família tenha um tempo durante o dia, pode ser no começo da noite, pode ser no começo da manhã, para se juntarem, para fazerem práticas, e essas práticas elas começarem a funcionar
né, na vida dessas crianças, desses adolescentes, né? As emoções, Sim. gente, é muito importante a gente saber o que é meditar. Meditar não é pensar, meditar é aprender a domar a mente. Quando a criança está muito angustiada, muito raivosa, ela precisa aprender a domar a mente. Com a meditação, a gente aprende a domar e a treinar o músculo da atenção. Vocês sabiam disso? Isso é muito importante, né, Paula? A gente não pode Muito. mudar os nossos sentimentos, mas a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona com as nossas emoções e aprender a regular as emoções. Quanto mais cedo a criança está dentro de um contexto onde as pessoas meditam, fazem práticas de mindfulness, todos os meus pacientes eu ensino a fazer mindfulness, né? Por quê? Porque é importante, junto com a família, eles conseguirem fazer uma prática de meditação para aprender a domar essa mente, que às vezes é raivosa, às vezes é triste, às vezes é muito pesada. Então, isso é importante. Vamos lá, Paula. Sim, e o quanto que, né, Ana, quando você fala a criança tem dificuldade e tal, a criança e o adulto, né? O quanto que isso se tornar uma prioridade para os pais de desenvolver um comportamento de si mais integrado frente a emoções intensas, o quanto isso sendo um foco dos pais, isso gera um benefício automático para a criança, e aí sim vai fazer mais sentido abrir um espaço para, vamos se encontrar agora e praticar 5 minutos? Né? Então, assim, é um processo de aprendizagem e de percepção, falando da meditação e do mindfulness, de percepção das sensações físicas, das emoções e dos pensamentos, que é tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E isso vai dando condição para que a gente haja e não só reaja frente a situações desafiadoras. Isso. Eu digo para as crianças que a gente tem que cuidar do nosso cérebro. Que um cérebro que sofre é um cérebro que fica doente. Né? Então, as crianças ficam muito pensativas em relação a isso. Né? Então, uma das formas que a gente tem de cuidar do nosso cérebro, vamos fazer um outro exercício. Oba, adoro. Vão fechar os olhos e vão pensar, respirar profundamente pelo nariz, deixar esse ar correr por todas as artérias, veias, todos os centros cerebrais. Procura pensar em cada centro cerebral, da atenção, da concentração, das emoções, dos sentimentos. Procura oxigenar todo esse cérebro. Procura trazer à mente que o seu cérebro é saudável, que o seu cérebro precisa de atenção, de carinho, do mesmo jeito que qualquer outra parte do corpo. Respira profundamente novamente pelo nariz e deixa esse ar devagar pelo seu cérebro, trazendo a atenção à tona, trazendo toda a nossa energia para esse cérebro tão maravilhoso, que consegue fazer a gente pensar, sentir, escrever, falar, andar, caminhar, correr. Respira novamente. Solta lentamente e aos pouquinhos vamos abrindo os olhos, bem lentamente. Esse exercício faz com que a gente entre em contato com o mais puro e mais importante órgão do nosso corpo, que é o nosso cérebro. Então, eu faço esse exercício diariamente. Eu agradeço a Deus pelo cérebro que eu tenho, um cérebro saudável, sem nenhum problema. Então, isso é muito importante, gente. E a gente passar a importância do nosso cérebro para as crianças também é uma coisa muito válida nas nossas orientações. Não é, Paula? Paula vai falar um pouco do cérebro, né? Com certeza, sim.
Então, começo já a falar do cérebro? Pode Posso falar. emendar? Vamos lá. Então, a gente tem 3 partes do cérebro, né? Uma chamada reptiliana aqui embaixo, que tem desde os répteis, responsável pelas nossas respostas instintivas, o límbico aqui no centro, responsável pelas respostas emocionais, e o neocórtex, que é a mais recente, de 200 mil anos. Só que a instintiva tem milhões, né? E diante das situações desafiadoras, o automático é o funcionamento do sistema nervoso simpático, que você vai falar também das respostas, né? E do instinto. Ou seja, eu luto, eu brigo, eu congelo, fico voando, e aí a gente segue repetindo o mesmo padrão, criando problemas, né? E tendo uma grande dificuldade de manejar o turbilhão emocional que acompanha as situações desafiadoras. Turbilhão emocional e sensações desafiadoras também. Quando a gente vai treinando o nosso cérebro e corpo nessa pausa e respiração, e eu penso que hoje é muito importante a gente ressaltar esse valor da pausa para o nosso funcionamento, eu vou criando uma condição física para, nos momentos de desafio, eu conseguir conectar melhor essas partes, né? Como o Daniel Siegel fala da conexão das 3 partes do cérebro, precisa subir para o andar de cima, como ele cita, né? E na criança, esse andar de cima, o neocórtex, o córtex ainda é muito incipiente, ainda está em desenvolvimento, então ela já vai ter dificuldade por si só. E esse é um lembrete, assim, que eu faço muito para os pais dos pacientes, de que a criança não tem a mesma estrutura do adulto. Então, ela vai ter um seu processo de aprendizagem, né? Enfim, mas essas práticas respiratórias e de mindfulness, meditação e corporais vão contribuindo para esse funcionamento como um todo. E aí a gente ampliando o nosso repertório de manejo do nosso estresse interno diante de situações desafiadoras externas também. Então é um processo. Eu queria falar, complementando o que a Paula falou, eu queria falar com mais propriedade, Paula, sobre as 4 formas que o nosso cérebro tem de resolver os problemas. Né? A Paula já citou, mas eu gostaria. A gente tem 4 formas. O modo fly, que é voar, é quando a gente fica, o cérebro divaga entre o passado, o presente e o futuro, né? Quando a gente quer escapar das coisas. A criança ou adolescente faz muito isso. Que a gente chama, no linguajar popular, viajar. Fica assim meio... Vamos viajar. Nós, psicólogos, né, Paula? Parece que a pessoa está dissociando, né? Sim, tem o modo congelar, sim. que é o modo freeze, né? Quando a gente não consegue enfrentar uma situação, o nosso cérebro paralisa diante daquele problema. Quando a gente fica sem ação de algo que a gente não pode enfrentar. Isso acontece sempre com crianças que têm, e adolescentes e adultos, que vivem ou viveram em situações de maus tratos, de pessoas que são bastante maltratadas mesmo, pessoas mal amadas, por exemplo. Violência. Né? Violência física, violência sexual. Né? O modo fight, que é o modo briguento, né? Aquela criança que vive sempre enrijecida. Se vocês fizerem um exercício comigo agora, façam uma forma de expressão do modo fight. Façam comigo. Como você sente o seu cérebro? Isso aqui fica completamente tomado por uma sensação ruim. Né? Então, é isso que a gente tem que evitar. Que a criança, o adolescente e o adulto entrem nessas situações. Portanto, brigar no trânsito. Brigar por causa de uma bobagem qualquer em casa, gente. Como as famílias estão brigando em casa? Né? Por quê? Porque não estão conseguindo conviver algumas delas. Pasme o que eu vou contar para vocês. O que eu mais tenho atendido nessa época do Covid são as famílias. Porque as famílias não estão sabendo como lidar com tudo isso, né? E a gente tem o modo de atenção plena, que é o modo mindfulness. É o cérebro calmo diante de um problema. Outro dia, um pacientezinho pequeno, 7 anos, falou para mim: Diana Lúcia, você está mentindo que isso não existe. Quem que fica calmo diante de um problema? Estava explicando para ele, né? Que o cérebro calmo diante de um problema faz com que a gente tenha uma atenção plena,
a gente esteja presente no nosso corpo, na mente, no espírito, né? E a gente pode aceitar as coisas sem julgar e nem criticar, não é, Paula? Sim, sim. E o quanto que a prática, de minuto a minuto, né? Eu falo, começa com 30 segundos, mas insere no dia a dia. O quanto que a prática vai favorecendo desenvolver esse estado de mais gentileza consigo e menos julgamento ao que está acontecendo, e não a como eu gostaria de ou deveria estar, né? Interna e externamente. É um processo. Eu percebo que às vezes o paciente adulto, ou mesmo a criança, né, faz um pouco, e já fala, não, mas não resolve muito. E não é uma questão de resolver, mas é um caminho, né? Vai ter vezes que vai ser super prazeroso fazer, vai ter vezes que vai ser menos, mas quando é menos e eu estou diante de um problema e ainda assim eu faço o abraço da borboleta, falando do MDR, a respiração, ou simplesmente foco ali no ar entrando e saindo, eu já estou me ajudando a lidar melhor com o turbilhão que está passando dentro de mim. E isso vai ajudar a ter mais clareza e a resolver melhor o que quer que se resolva, ou aceitar o que está irremediável, enfim. Com né? certeza. É um processo, e não um produto pronto. Isso eu acho muito importante, assim, de ressaltar. Muito importante. Eu queria dar um depoimento. Eu não conhecia o Mindfulness até 7 anos atrás. Né? A Paula me pediu para falar sobre isso. Eu não conhecia o Mindfulness. Então, eu fui para um congresso na Indria Conference, lá em Austin, no Texas. Quando eu cheguei lá, eu estava olhando o programa da conferência e tinha 4 trabalhos grandes. Trabalhos de 5 horas com Mindfulness. Eu digo, gente, que danado é esse Mindfulness? Eu não sabia o que era Mindfulness. Eu fazia meditação, eu fazia yoga, mas assim, não tinha lido sobre o que era o Mindfulness. Já tinha ouvido falar, mas não tinha entrado direto. Quando eu cheguei, fui ver os trabalhos. Fiquei encantada, né? Fui ver 2 deles. Fiquei encantada. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui fazer um curso de Mindfulness. Fui fazer um curso de 8 semanas. Isso foi muito interessante o que aconteceu, porque o Mindfulness mudou a minha vida, se vocês querem saber. Existem pesquisas que dizem que o Mindfulness, ele modifica a estrutura do cérebro do indivíduo. Então, isso é muito importante a gente saber, porque a gente pode, de uma certa forma, se beneficiar de tudo isso, né? Então, eu cheguei aqui, fiz esse curso de 8 semanas de Mindfulness e depois eu introduzi um módulo no meu curso de MDR com crianças. Foi bárbaro esse aprendizagem. Eu quero dizer pessoalmente o que eu faço hoje e vou fazer por toda a minha vida. De manhã cedo eu acordo e eu faço o que eu chamo da trilogia. É a trilogia para ficar bem. Eu respiro fundo, essa respiração bem profunda, para oxigenar todo o meu cérebro. Solto devagar 5 vezes. Aí eu ativo uma crença positiva. Estou bem, meu dia vai ser bom. E eu faço a estimulação bilateral do abraço da borboleta. Vamos fazer isso agora, Paula? Então vamos respirar fundo. Vamos ativar a crença positiva. Eu estou bem agora. Eu estou bem neste momento, tá? Respira fundo. Estou bem agora. Segura o ar, deixa ele deslizar pelo seu cérebro, solta lentamente. Mais uma vez, inspira fundo, segura o ar, deixa ele deslizar pelo seu cérebro, solta lentamente. Agora, ativem uma crença positiva. Eu estou bem neste momento. E façam uma longa série de abraços da borboleta, pensando, eu estou bem. Pode parar. Que delícia. Estou bem aqui com vocês, com a Paula, que é minha grande amiga, minha grande parceira. Então, Paula, vamos continuar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a yoga.
tá? Que você tem tanta experiência, professora de yoga. Eu gostaria muito de ter a tua palavra Vamos lá. sobre isso, né? Vamos lá, grata, Ana. Então, o projeto que eu desenvolvi de yoga e dança, né? Ele começou lá no meu TCC, que foi um estudo sobre a importância do corpo no processo de desenvolvimento psicológico das crianças. E aí, na sequência, eu entrei na Beacon School e, na sequência, propus o projeto. Resumindo, fiquei lá 10 anos. Foi muito bom, com as crianças de 3 a 9 anos. E o yoga, ele traz, tanto para criança, adolescente, adulto, ele traz uma condição de treino do corpo a favor de tudo isso que a gente está conversando. Da atenção, de uma melhor oxigenação, da massagem das nossas glândulas que precisam de movimento para poder se regularem. A massagem das glândulas já traz um equilíbrio da quantidade de hormônio que elas liberam. E com as crianças, principalmente, é um modo muito bom e lúdico, que elas se conectam muito facilmente a favor de movimentarem o corpo, treinarem uma bela paciência de permanência na postura, por exemplo, que obviamente com uma criança é um tempo mais reduzido, né? Mas elas podem desenvolver essa perseverança, determinação. Uma criança mais retraída, ela vai aprendendo a ousar com o corpo dela. E a criança é muito corporal. Ela vive tudo através do corpo, muito mais do que pela mente e pensamento. Então, ela vai percebendo, literalmente na carne, esse processo de fortalecimento. E cada postura, ela pode ter uma correlação com uma qualidade. Isso o yoga já traz, mas uma pessoa que nunca praticou pode se beneficiar disso criativamente também. Ou seja, que bicho essa criança gosta? Ela ama leão. Tem uma paciente aqui que ama leão. Então, é muito legal, porque a gente pode usar muito leão, né? Todas as suas características, das mais positivas até as menos positivas, e trabalhar através do corpo as sensações, o ritmo do leão, a passagem, e isso outros animais também. O que eu costumo orientar bastante é que não precisa ter uma formalidade para praticar. Claro que é legal, e se a criança ter oportunidade de fazer uma aula e tudo, maravilha, mas vamos usar o que funciona e o que é benéfico e integrar no dia a dia. Por exemplo, a mãe está lá, ainda mais quarentena, rotina intensa, esse horário, 7 e pouco, correndo com o jantar, sei lá o quê. Está lá cozinhando algo, a criança está atrás. Pega ali umas figuras, 3 figuras, põe a criança para fazer na cozinha, põe ela para misturar não sei o quê e soprar 3 vezes. Isso também já é yoga no sentido da consciência daquele momento. E da postura em si. É muito vasto o que dá para desenvolver de brincadeira. E aí vai da criatividade de quem estiver com a criança. Né? Eu penso que a melhor forma é o quanto mais é possível integrar no dia a dia e principalmente fazer. Fazer, não é mental. Não é, ai, que legal, eu vi um dia. E também não precisa de muita informação. Pega lá, a gente vai indicar livros depois, estou à disposição. Mas assim, você digita no Google, vai aparecer umas imagens. Então, escolhe umas que você, adulto, consiga. É verdade. E propõe. E vai fazendo. É verdade. É começar. Uma das coisas que eu acho muito importante, Paulo, em relação à prática, tanto da meditação, quanto da yoga, da meditação, do mindfulness, é que os pais também comecem a aderir à prática, né? Com certeza. Sabe, existem várias pesquisas no mundo, né, que trazem o quanto a meditação, o mindfulness e a yoga podem promover mudanças substanciais no cérebro, né? E isso é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, ele precisa, né? Ele precisa de uma desativação, vamos dizer assim. Você ficar mais relaxado, você ficar mais tranquilo, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas pesquisas, né? Existem algumas pesquisas que trazem a meditação, o mindfulness e a yoga
como excelentes para transtorno de déficit de atenção. Por quê? E de concentração. Por quê? Porque nessas práticas, a criança, o adolescente e o adulto, né, podem se beneficiar dessa coisa, dessa entrada para dentro de si mesmo, essa coisa de adentrar o seu espaço interno, né? E aí a pessoa começa a ter um pouco mais de cuidado consigo mesmo, né? Muitas pessoas vivem atropelando o tempo, né? Essas pessoas que são muito ativas, como a Ana Lúcia, precisa. Eu sou Eu hiperativa, também. Paula. Desde que eu nasci, eu dava chute na barriga da minha mãe. Então, assim, uma pessoa como eu tive que aprender a desenvolver duas coisas importantes. E o mindfulness me ajudou muito. Primeiro foi a paciência, porque eu trabalho muito com criança e essas práticas fazem com que a gente desenvolva uma paciência, uma tranquilidade, né? Hoje eu sou capaz de ouvir uma criança chorar e aquilo não me incomodar, né? Porque a gente, de uma certa forma, às vezes se incomoda, né? Agora, lá fora, Paula, a atenção e a concentração, existem várias universidades nos Estados Unidos que estão estudando a prática de mindfulness e yoga e meditação para a redução da ansiedade e a redução da ansiedade social. Então, pessoas muito ansiosas podem se beneficiar muito, né? E a gente vai ajudar essas pessoas no sentido, nós terapeutas, quando a gente tem um repertório de exercícios para poder ajudar, até durante, por exemplo, falando do EMDR. Durante uma sessão de EMDR, você está ali durante um reprocessamento, né, Paula? Com certeza. E isso ajuda muito, né, Ana, para ela poder passar por aquilo que está sendo trabalhado na sessão. Isso. Eu penso que esse momento que a gente tem vivido já faz algumas décadas, né, tirar da espiritualidade, da religiosidade, tudo isso, e integrar no campo da ciência e da experiência, eu vejo de forma muito positiva, porque leva práticas extremamente benéficas a um número muito grande de pessoas. Né? E aí, o quanto a pessoa vai querer aprofundar ou saber o que está por trás e tudo, é escolha da pessoa. Mas na medida em que são processos que favorecem esse estado de bem-estar e favorecem o aprendizado de um manejo melhor das emoções, é maravilhoso. Assim, porque realmente, quando a emoção nos toma conta, a gente pode realmente criar muitos outros problemas e sofrer demais. Exatamente. Então, eu poder sentir uma dor, mas não sofrer menos, assim, pessoalmente, eu acho que é uma glória maravilhosa. É verdade. Muito importante. A gente vai falar agora sobre, eu acho importante a gente falar, antes de falar sobre MDR e Mindfulness, eu gostaria de falar um pouquinho, Paula, sobre as práticas, né? Quanto é importante. Sim, bora. Uma delas que eu gosto bastante de quando as crianças e adolescentes vão no meu consultório, eu gosto muito de trazer os pais para ensinar as práticas, né? Uma das práticas que eu ensino é a respiração. E uma das práticas que eu ensino para o pai e a criança é a respiração do quadrado. Então, imagine, eu dou um quadrado igual a esse para os pais e peço para eles ficarem na frente dos filhos. Então, ele vai inspirar aqui na lateral, segura o ar, expira na outra lateral, segura o ar. Vamos fazendo, gente. Inspira na lateral, segura o ar em cima. Expira na outra lateral, segura o ar embaixo. Inspira na lateral, segura o ar em cima. Expira na lateral, segura o ar embaixo. E aí, gente, a gente troca. A gente pede para a criança segurar o quadrado. É muito bonitinho as crianças segurando o quadrado. Eu mandei fazer de madeira, quadrados assim, mais ou menos desse tamanho, e mandei pintar. Então, eu tenho de várias cores.
amarela, azul, vermelha, branca, preta, todas as cores. 6 cores eu mandei fazer. Uhum. Por quê? É legal. Porque a gente pede para eles escolherem a cor e aí a gente faz Boa, a respiração. boa. O pai na frente da criança, né? Então, essa é a primeira. Vamos lá, Paula, você dá a sua, depois eu dou de novo. Próxima. Pesquisando aqui para o dia de hoje, eu encontrei algo que você já fazia e que eu tinha esquecido, que é uma forma, duas funções. Uma, explicar para a criança o fato de que quando a gente está muito mobilizado pela emoção, a gente não consegue enxergar direito as coisas. E a outra função é, enquanto espera o que eu vou mostrar, respirar e automaticamente vai se acalmar. Então aqui tem água e glitter. Agora vai acontecer uma grande confusão. Ui, caiu água. Então vocês deixem o frasco bem fechadinho para a criança não Bem pegar. fechadinho. E tá cheio de glitter. E aí a gente vai esperando decantar. Uma parte fica em cima, outra embaixo. Não estava sabendo. Até antes de eu fazer aqui. Tentei com cola, mas eu achei assim. Não, eu já tinha tentado com cola, mas eu achei mais legal assim, porque ó, tá vendo que agora dá pra ver meu olho, antes não dava. Eu tô vendo você. Quando tá assim, ó, eu não vejo a Ana. Mas, Paula, olha, eu não estou rindo disso. Eu estou rindo, sabe do quê? Porque a Gabriela, lá dos Estados Unidos, ela colocou aqui. Essa live tá melhor Tá melhor que a ideia. Estamos arrasando. Então, gente, eu adoro glitter. Eu acho que dá para fazer nos tubos maiores. Eu acho que é muito legal. Tanto para mostrar isso para a criança, ó, quando o pensamento está confuso, chacoalha, não dá para ver direito as coisas, quanto para pedir para chacoalhar e pedir para ela ficar respirando, ela e os pais, né? Os pais que acompanhem, porque não sei quem precisa mais, dependendo da situação. Deixa baixar, respira, já vai ter oxigenado alguma coisa. Então, essa é uma outra possibilidade. A terceira prática que a gente vai fazer, ela é uma prática onde a gente tem uma interação, por exemplo, do pai com o filho. Pode ser pequenininho, pode ser maior. Então, essa prática é o seguinte, nós vamos fazer conosco. Eu vou fazer em mim, vocês vão fazer também. Então, você vai pedir para o pai fechar os olhos. E ele tem que ir respirando profundamente e o filho vai fazer somente esse movimento na cabeça do pai. Vocês percebem que isso pode propiciar uma questão de reparar um pouco um apego que está mais afastado. E vão fazendo vocês na própria cabeça, só para a gente treinar. As duas mãos vão para o mesmo lado, hein, gente? Olha que sensação que a gente tem. Lógico que vocês não podem falar como eu estou falando, tá? Vai fazendo quietinho. Podem parar. Prestem atenção. Esse tipo de prática, você pode pedir para que a criança faça no pai e o pai faça na criança posteriormente. Só vou dar um parênteses de um cuidado para as crianças que foram abusadas sexualmente. Não usem essa prática, ok? Primeiro vocês fazem a prática a criança sozinha, para depois fazer uma prática que tem interação, ok? Vamos lá, Paula, mais uma. Mais uma, essa que eu sou fã muito, bolinha de sabão. Porque, gente, vamos lembrar que isso que a gente está falando é para ser legal. E esse é um outro ponto que eu queria falar. Vou soltar uma bolinha, peraí. Peraí. Ah, foi uma, gente, ó. Essa sua bolinha de sabão tá meio fraca. Tá mais ou menos. Eu comprei lá no congresso quando a gente foi. Lá na Califórnia, era para estar funcionando bem. O que a gente faz com as bolinhas de sabão? Vocês têm as bolinhas de sabão em casa? Explica aí, Paula. Ó, como eu faço, gente? A criança primeiro vai precisar concentrar a saída do ar, e aí ela vai percebendo que tem
uma tensão certa para o tamanho da bolinha ficar maior. Aí eu brinco muito de, ela soltou várias bolinhas, ela vai soprando a bolinha para a bolinha não cair no chão, ela já vai estar soprando pra caramba. E uma outra brincadeira que eu faço, às vezes, no consultório, quando a criança engata e curte, é colocar alguma música que ela goste, solta um monte de bolinha e aí fica dançando entre as bolinhas. Não pode encostar na bolinha. Também é bem legal, assim. Elas gostam. Muito legal mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse exercício da bolinha de sabão, ele é muito bom para acalmar as crianças, tá? Então, tenho em casa ou tenho no consultório, quando uma criança estiver muito agitada, ou pode ser porque não está querendo fazer o que a mãe quer, o pai quer, qualquer coisa do tipo. Então, o que é que vocês têm que fazer? Pega a bolinha de sabão, oferece a criança, né? Olha, a Diva está dizendo que esse é um exercício de fonoaudiologia. De fono. Muito legal. Dá a ver. Né? Mas a gente usa muito dentro da nossa terapia para acalmar as crianças. Sim. E a coisa do brincar com as bolinhas é muito legal. Por quê? Porque na hora que você vai soltando as bolinhas, você mesmo pode, junto com a criança, estourar as bolinhas, dar pulo para segurar, porque a criança ela precisa desviar a atenção daquela situação que está muito incômoda, aquela situação que está bastante delicada na vida dela, né? Porque a criança ela entende os problemas diferente do adulto. Às vezes, uma coisa que para o adulto é muito simples, para a criança não é, né, Paula? Com certeza, Ana. E esse convite, no caso da bolinha, é um convite divertido. Porque, pensa só, quando a gente está nervoso, alguém vira e falar, nossa, você precisa se acalmar. Geralmente, eu tenho a impressão, pelo menos eu fico um pouquinho mais raivosa. E a criança vai na mesma linha e ainda resiste fazer qualquer coisa. Então, é uma forma lúdica. E aí, um ponto, assim, que a gente conversou, né, de ressaltar, é que essa brincadeira e outras também, para buscar fazer também em momentos tranquilos. Porque na hora que a criança está com raiva, está passando por uma dificuldade, é aí que ela vai precisar dessa estrutura de cérebro já mais preparada. Ou ela já vai saber melhor, de uma forma positiva, da importância de respirar. Não porque alguém está falando, mas porque ela já foi conhecendo isso. E os pais, nessa hora mais crítica, se respirarem, vão ajudar muito, sem falar, mas porque os neurônios espelhos da criança vão reproduzir o que o pai está fazendo, né? Então, fazendo uma metáfora com a dança, na hora que a gente vai para o palco, eu já preciso saber fazer pirueta, eu já preciso saber fazer o movimento. Não é no palco que eu vou aprender. O palco, eu estou falando, é um momento super difícil. Então, trazer essa consciência para a gente e para os pais, eu penso que favorece e agiliza a caminhada da família inteira a favor de lidar melhor com esses desafios. Perfeito. Paula, vamos falar um pouquinho de como a gente pode aproveitar o dia a dia da criança, do adolescente, para eles entrarem nessa vibe de atenção e concentração. Por exemplo, nas atividades de vida diária. Antes de comer, antes de tomar banho. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu penso que a gente tem oportunidade o dia inteiro, né, para fazer. Basta que isso fique mais no radar e vá sendo introduzido. Então, por exemplo, o banho, ou mesmo lavar as mãos. Nossa, vamos sentir a água? Nossa, que água gostosa! Olha, eu estou tomando banho. Qual que é a sensação? O pai, a mãe, puxar essa lembrança da temperatura, por exemplo. A roupa. Nossa, que textura é essa roupa? Por exemplo, né? Vou guardar o brinquedo. Agora todos os brinquedos vão respirar. Pega o brinquedo. Assopra o brinquedo. Guardei. Não quero guardar, mas aí vai guardando, uma hora ela engata, né? Vai puxando, enfim. Perfeito. E integrando no discurso, assim, né? De modo geral. Outro ponto importante, assim, é de ficar atento a momentos de pausa.
E aí, linkando com o consultório, que a gente recebe muitas crianças com dificuldade de dormir, eu questiono muito assim, tá bom, fora a dificuldade que se apresenta, e que a gente sabe como trabalhar e tem muitos bons resultados com o MDR, mas que outros momentos de pausa essa criança tem, fora o momento que ela vai dormir? E pausa, não estou falando para ela ficar olhando para o teto, mas é pausa sem informação, sem videogame, sem celular, sem faz isso, faz aquilo, a gente precisa ajudar a ter esses espaços também no dia a dia, porque daí vai ajudar também no dormir, né? Enfim, um parênteses aí, né? O que mais que você acha, Ana, do dia a dia? Eu queria falar agora sobre o Mindfulness e o MDR, né? O Sim. MDR, para quem não sabe, porque a gente tem gente aqui de fora que está nos acompanhando, eu estou vendo algumas pessoas que não são terapeutas de MDR. O que é o MDR? Que bom. É um trabalho de estimulação bilateral que tem o objetivo de reprocessar experiências traumáticas, certo? Mas a Francine Shapiro, que é a idealizadora do MDR, ela faleceu o ano passado, agora em junho fez um ano disso, do falecimento dela. Ela já dizia que o MDR tem muitos elementos da meditação. Por quê? Porque a gente tem sempre que estar na atenção plena, né? E tem tudo a ver com práticas antigas na cura do corpo e da mente. No MDR a gente trabalha as imagens que a gente vê, o cheiro que a gente sente, o que a gente ouve, o que a gente pega, né? O que a gente vê. Então, tudo isso é muito importante. Os profissionais que trabalham com MDR deveriam fazer um trabalho de atenção plena, fazer o curso de mindfulness ou trabalhar com yoga ou meditação. Por quê? Porque os que fazem servem melhor aos seus clientes, dizia Francine Shapiro. Numa conferência que eu assisti, ela disse que os profissionais de MDR que fazem meditação, mindfulness ou yoga, eles servem melhor os seus clientes. Porque eles focalizam muito mais elementos importantes como flexibilidade, como intuição, contexto, a preferência do cliente, estar naquele momento sem julgamento. Gente, como nós, às vezes, recebemos pessoas que acham que nós, psicólogos, somos juízes, que nós vamos julgar. Outro dia um paciente falou para mim assim, Ana Lúcia, eu não contei a você antes isso, porque eu achei que você ia me julgar. A gente tem que fazer uma psicoeducação do que é o momento de estar ali presente, sem julgamento, que a gente está ali para ajudar, que a gente está ali para compor, junto com o paciente, situações positivas para a vida dele, né? Então, existe um modelo, que é o modelo de processamento adaptativo de informação, Paula, que ele continua sendo, dentro do MDR, o orientador. E a estimulação bilateral geralmente é aceita como o mecanismo mais importante para a atenção integral. Mas na hora que você entra na situação, você se volta para dentro de você. E o seu cérebro é que vai trabalhar. Outro dia eu disse para um pacientinho assim, não fala, porque o MDR não é uma terapia verbal, é uma terapia de reprocessamento. Não fala porque o seu cérebro está ouvindo. É o seu cérebro que está trabalhando. Ele olhou assim para mim, parou tudo. Olhou assim para mim, olha aqui, quem está trabalhando sou eu, não é o meu cérebro. E eu tive que explicar para ele, fazer a psicoeducação, né? Porque ele achou um disparate. Eu dizer que o cérebro dele estava trabalhando. Né? Como se o cérebro dele estivesse fora, né? Isso. Sim. Então, usando a psicoeducação do MDR, Paula, a gente pode utilizar algumas orientações básicas, como eu usei a minha trilogia. No MDR, se você usa a respiração, ativa crenças positivas e faz uma estimulação bilateral, vamos lá, um pouquinho, o abraço da borboleta. Se a gente faz o abraço da borboleta, o que pode acontecer? O nosso cérebro vai se acalmando e a gente vai conseguindo ter essa atenção plena agora de uma maneira mais efetiva. E eu oriento vocês fazerem uma psicoeducação em relação a isso.
Porque as crianças que têm transtorno do sono, elas são muito prejudicadas porque não sabem como controlar esse sono, não é? Então, ou as emoções que tiram o sono, né, Ana? Isso. Então, A eu queria preocupação dar que tira. agora uma orientação, Paulo. Depois você dá a tua em relação Tá bom. ao MDR, né? Eu queria ensinar para as mães que estão aqui presentes que não sabem, né? Da gente usar o pincel ou no pezinho da criança, aqui, de um lado e de outro, de um lado e de outro, sempre contando algo positivo. Você está bem, hoje vai ter um sono tranquilo, você vai conseguir dormir bem, aqui nossa casa é segura, de um lado Você e está outro. seguro. Exatamente. O pincel, gente, precisa ser um pincel mais ou menos assim, que tem as cerdas bem fofinhas. Para que a criança... Colorido, brincadeira. Eu vi Fofo. essa semana um vídeo de uma criança fazendo a estimulação bilateral na mão da avó. E aí ela começou a fazer, e daí a pouco ela foi olhar para a televisão, estava quase no sofá fazendo, mas essa criança já começa a ter uma intimidade com o pincel. Porque essa técnica, Maria, ela pode ser usada em criança de qualquer idade, até com adulto. Outro dia, Ana Lúcia fez no pé dela. Quando eu tive o Covid, eu me autoestimulei com o pincel várias vezes. A grande sacada do MDR é a estimulação bilateral, que pode ser tátil, pode ser auditiva e pode ser visual. Para a gente que trabalha com meditação, a técnica do pincel a gente pode usar em qualquer idade. Não é, Paula? Com certeza, Ana. Lembrando que por que a grande sacada, qual um dos motivos da grande sacada do MDR ser a estimulação bilateral? Nós, durante a fase do sono REM, movimentamos o olho naturalmente. Então, a estimulação bilateral faz parte de um processo nosso natural de adaptação e organização das informações. Então, quando a gente faz num determinado contexto, estimulando algo positivo, é como se o corpo recebesse um alimento que ele já conhece. É por isso que dá tão certo. É natural. Exatamente. A gente tem um contexto a favor. Eu tenho uma paciente que ela gosta, Paula, de fazer isso aqui, ó. Eu tenho umas crianças também. Pode ser na palma da mão, Luane, pode ser também, você pode fazer no dorso da mão, tanto faz. Pode ser em cima do pé e pode ser embaixo do pé. Eu não oriento embaixo do pé porque faz cócega. Tem cócegas. E aí a criança não gosta muito, né? Vamos imaginar, eu vou fazer, Paula, com a minha boneca aqui, tá? Assim, Thelma, sempre um lado e outro. Faz de conta que aqui tem uma mão, né? Você faz assim, contando algo positivo. Eu vou fazer com a boneca aqui, porque aí fica mais fácil. Então, ó, eu tenho aqui a minha bonequinha, eu faço de um lado e do outro. Se a criança está deitada, eu faço no dorso da mão, tá? O melhor é no dorso da mão. Ou no pezinho, ó. Na perninha, a gente pode fazer. Olha aqui, a bonequinha, só para vocês verem. Na perninha, no pezinho e na mãozinha, ok? A gente pode fazer porque a criança que é acostumada, o cérebro que é acostumado a fazer a estimulação bilateral, ele começa a trazer para a criança uma sensação de tranquilidade. Não precisa... A diva no divã, minha querida Giane, ela quer uma boneca dessa. Eu vou trazer uma para você, olha lá. Olha aqui. Esse aqui é a velocidade. Não precisa ser rápido nem devagar, né, Ana? É uma velocidade lenta, tá bom? Não é uma velocidade rápida, não, ok? A estimulação bilateral tem que ser lenta, né? Pode falar, Paula. Sim, também com transtornos de sono, Maria. Eu queria complementar, né, quando você falou da psicoeducação e da relação do mindfulness com o MDR e a importância do terapeuta ter essa prática, desenvolver internamente, é que isso vai criando condição da gente conhecer por dentro e desenvolver por dentro esse não julgamento.
quando a pessoa está ali reprocessando uma situação difícil e vindo à tona tudo. E até para a gente suportar um certo sofrimento que pode surgir, dependendo do conteúdo que está vindo, a gente sabe que pega mais ou menos internamente. Então, é um caminho de autocuidado também, né? Então, só fortalecendo o que você trouxe e, enfim, e que tem tudo a ver, né? Até para conhecer mais o que a pessoa está passando, em termos dessa turbilhão de sensação. Tem algumas coisas, gente, que eu gostaria de conversar com vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas não é hoje por causa do Covid. A gente está vivendo um momento em que as crianças e os adolescentes estão invertendo as funções em casa. As crianças são vizinhos, a obediência está muito longe, os pais alucinados para deixar os filhos mais preparados, mas está havendo alguma coisa na educação que a gente está percebendo muito grave, que as crianças não estão tendo empatia. Na hora que você senta com uma criança para mostrar para ela que a empatia é algo importante, para treinar a empatia, olha para mim e olha para você. Eu fiz um exercício, foi muito engraçado, com um paciente meu que ele não parava. Eu disse assim, você vai olhar para mim e vai dizer muitas coisas boas que você vê em mim e eu vou dizer muitas coisas boas que eu vejo em você. Os pais não param para fazer isso. Então, é muito importante que vocês, pais, comecem a fazer algo no sentido de também dar um retorno positivo para a criança. De conversar. Na hora que eu disse isso para a criança, eu disse para ele assim, eu acho que você é um menino inteligente, eu acho que você é um menino esperto, eu acho que você é um menino que pensa nos outros, eu acho que você é um menino que, quando tem alguma coisa, não se incomoda de dividir com os outros. Você ativar na criança os aspectos positivos da vida dela é a coisa mais importante. Porque aí você vai fazendo a criança ter a empatia com o que é bom. Você entendeu? Sim. Não vai fazer com que a criança vá invejar as flores do quintal do outro. Que são mais bonitas, né? Fala. E sair da crítica também, né, Ana? Porque daí é um paradoxo. Ao mesmo tempo que há muita desobediência e afrouxamento de alguns combinados básicos, também tem muita crítica e cobrança e dificuldade de enxergar o que a criança tá respondendo. Né? Então, eu costumo falar, tratar os limites com firmeza e gentileza e constância, mas, ao mesmo tempo, buscar uma empatia. Qual que é o tempo dessa criança? Qual que é a idade dela mesmo? Será que eu não estou exigindo demais para uma criança de 4 anos nesse assunto? Mas no outro, é para ser daquele jeito mesmo, né? Assim, às vezes tem uma inversão muito grande também do que deixa para lá e do que cobra algo que a criança não vai responder. Então, buscar ter esse discernimento, eu vejo que é bem importante. A nossa preocupação hoje em nossos consultórios é a gente trazer para dentro das casas uma forma diferente de viver. Quando eu ouço uma criança dizer para mim, na minha casa todo mundo só grita, o que é que você está ensinando para a criança? Você está ensinando que o grito é a forma de se comunicar. Então, o mindfulness, a meditação e a yoga faz com que a gente pare para a gente explicar para a criança o que é que a gente está fazendo, né? Para que a gente possa, dentro de um contexto mais amplo, ter uma família mais funcional, pais menos nervosos, menos caóticos. Reativos, né? Exatamente, né? Então, eu queria que a gente terminasse, Paula, fazendo um exercício, né? Para a gente fechar. Você quer dirigir? Um exercício global de corpo, tá? Global? Pode ser. 4 minutos. Bom, vou fazer em 2. Eu vou fazer um, conforme você foi falando da pracinha, eu lembrei. Porque o exercício que a gente vai fazer agora, que é o da luz, é 90% igual ao que eu aprendo com os meus professores da Bielorrússia. Então, acho que tem tudo a ver. Então, ó, gente, respira, olhos abertos ou fechados, percebe o ar entrando e saindo pelo nariz e visualiza uma estrela lá no céu, irradiando uma luz brilhante.
bonita. Essa luz irradia, vai atravessando todo o planeta e entra no topo da sua cabeça, atravessando e iluminando por todo o seu corpo. Percebe esse fluxo de luz, iluminando cada célula, nutrindo, acalmando, e mantenha a atenção na imagem e na respiração. Respira, pode ficar meditando, que a gente se despede para dar tempo de gravar a live. Eu quero ensinar que vocês façam também uma outra variação desse exercício que a Paula ensinou. Vocês podem dizer para a criança, ou para o adolescente ou para o adulto, que imagine que você plantou a sementinha da felicidade no solo mais certo que existe. E aí você vai fechar os olhos e vai sentir a raiz brotando pelos seus pés, entrando pelas suas pernas, subindo pelo seu corpo e chegando na sua cabeça, e você se sente muito feliz. Ai, que delícia! São duas variações que a gente pode fazer para que a gente possa trazer para os nossos pacientes, para os nossos filhos. Você sabe que eu tenho uma aluna que ela fez com um velhinho, 30 segundos. Avôzinho dela, falta 1 minuto ainda, Paula. Desculpa. Ela fez com o avôzinho dela uma meditação dessa, e quando acabou, o avôzinho dela olhou para ela e disse muito obrigada. Então, hoje, eu queria que a Paula primeiro se despedisse, que depois eu vou fazer o fechamento. Joia, gratidão. Vamos lá, que todos possam levar essas sementes e pôr em prática. Aonde vai o nosso pensamento, vai a nossa energia. Então, vamos lá. Grata, Ana, pelo convite, pelo nosso trabalho, e vamos em frente. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês. Na semana que vem nós temos uma live também bastante importante que fala sobre apego. A gente vai também mostrar alguns exercícios para se trabalhar apego com criança e com adolescente, tá? Então vai ser